Essa apresentação tem como objetivo abordar o estresse ocupacional e destacar o papel fundamental do administrador na identificação e na prevenção desse problema, visando promover o bem-estar dos colaboradores e o desempenho organizacional. O conceito de estresse foi definido pelo endocrinologista Hansel como conjunto de fatores que são prejudiciais para a saúde do indivíduo, causando reações que não têm um padrão. Essas reações podem ser tanto positivas, estimulando a pessoa a atingir o seu objetivo, quanto negativas, trazendo sentimentos como tristeza ou medo. A fim de combater esses sentimentos, o organismo procura emitir reações de defesa, conhecidos como fase de alerta, fase de resistência ou fase de exaustão. Segundo Malagres, a fase de alerta pode causar efeitos tais como o aumento da frequência sanguínea e da frequência respiratória. Na fase de resistência, o indivíduo, buscando um reequilíbrio do organismo que já apresenta um alto desgaste devido à fase anterior e procura se adaptar ao novo ambiente, pode optar por se adequar ao problema ou eliminá-lo. Os sintomas principais dessa fase são o cansaço físico, o desânimo e o abalo emocional. Na última fase, a fase de exaustão, a alta exposição a esses fenômenos pode levar o indivíduo a desenvolver alguma doença, que pode chegar com efeitos colaterais, como hipertensão e insônia. De acordo com Genuíno, o estresse ocupacional ocorre por exigências do ambiente de trabalho que tem como objetivo respostas. Uma vertente que, de certa forma, complica o diagnóstico do estresse ocupacional e a sua particularidade para cada caso. Cada um interpreta cada situação de uma forma diferente, podendo ser considerado ou não um fenômeno de estresse. O cognitivo também tem um importante papel na forma como vai ser a resposta a esses fenômenos. Conforme ainda o autor, no estresse ocupacional existem vertentes biológicas que são caracterizadas pelo quanto o corpo foi desgastado. Já a psicologia tem relação com aspectos emocionais e intelectuais, trabalhando a parte social do indivíduo e como ele se relaciona com o externo. Já a vertente sociológica tem foco nas variáveis de contexto da sociedade. A síndrome de burnout é caracterizada pelo esgotamento profissional. Esse esgotamento profissional ele é causado por fatores estressores no ambiente de trabalho. Para Maslach, a síndrome de burnout se passa por 4 fases. A primeira dela é bem no início do trabalho, quando é um ambiente novo e o indivíduo passa por aquele sentimento de renovação, de que aquele ambiente, aquele trabalho vai suprir as necessidades dele. Após esse idealismo causado no indivíduo, chega a fase do realismo, que é quando ele percebe que suas expectativas não estão sendo cumpridas. Muitas vezes relacionadas a salário, a um cargo, ou até mesmo o ambiente de trabalho também pode ser considerado um idealismo do indivíduo. A próxima fase é a frustração, que é aquele sentimento de muito cansaço e problemas com raiva. Essa fase é caracterizada por isso, que é a fase, que como suas necessidades não estão sendo supridas, aquilo que ele imaginava que ia ser, ele passa por essa frustração e acaba tendo esses sintomas. A quarta e última fase seria conhecida como apatia, que essa fase é caracterizada pelo desespero e perda de autoconfiança do indivíduo, que já é aquela fase mais grave, em que ele já está mais cansado. Já para Caballero e Millen, propõe que a síndrome de burnout apresenta sintomas de ordem. Os sintomas de ordem são fisiológica, que apresenta falta de apetite, cansaço, insônia, dor cervical e úlceras.
Psicológica, que apresenta irritabilidade ocasional ou instantânea, gritos, ansiedade, depressão, frustração, respostas rígidas e inflexíveis. De conduta, expressões de hostilidade ou irritabilidade, incapacidade para poder concentrar-se no trabalho, ou seja, aumenta as relações conflitivas com os demais colegas. Chegar tarde ao trabalho ou sair mais cedo, estar com frequência fora da área de trabalho e fazer longas pausas de descanso do trabalho. Outros: aumento de absenteísmo, apatia face à organização, isolamento, empobrecimento de qualidade do trabalho, atitude cínica e fadiga emocional, aumento de consumo de café, álcool e cigarros. Para o Faber, o burnout não aparece repentinamente como resposta a um estressor determinado, mas que emerge em uma sequência determinada de tempo. Ou seja, a pessoa entrou em um novo serviço, então ela está entusiasmada com aquilo, então ela se dedica e tenta mostrar resultados positivos. Quando ela não recebe um feedback bom, ou um retorno tão bom quanto ela esperava, ela se frustra e, como consequência, tem uma percepção de falta de correspondência no trabalho. Então, ela tem um abandono de compromisso e uma implicação no trabalho, causando uma vulnerabilidade pessoal, esgotamento, descuido e estágio final. E começa a se descuidar com os afazeres no seu dia a dia. Desenvolvemos nossa pesquisa baseada nas experiências e relatos de administradores de pequenas e médias empresas com o estresse, seja ele por condições organizacionais, aspirações individuais ou outros. E além de entender como essas situações se apresentam, buscamos entender como esses profissionais lidam com o estresse ocupacional. A escala de Likert aplicada nessa questão demonstra o peso e nível de importância da opinião. Cerca de 65% dos respondentes dizem ter atribuições que extrapolam o acordo de trabalho, podendo visualizar que boa parte dos profissionais se sentem sobrecarregados de alguma maneira na profissão que exercem, onde a maioria não possui o conforto desejado, situação que agrava o estresse ocupacional. É possível concluir também que a maioria não se sente completamente satisfeito com suas expectativas, já que poucas pessoas assinalam como 10, dizendo que concordam plenamente, mas muitos assinalam entre 7 e 8, podendo supor que o emprego ou carreira trilhado por esses ainda não alcançou o patamar desejado, demonstrando que possa haver algo que dificulte essa realização. No gráfico 6, é possível observar uma pequena diferença entre aqueles que concordam quase totalmente com o que recebem em termos de salário e aqueles que não concordam, havendo dois extremos da situação. No gráfico 8, é possível observar que 60% dos entrevistados concordam que não possuem qualidade de sono. Isso pode estar relacionado devido a problemas de ansiedade devido ao alto estresse e a cobrança feita por chefes ou até em si mesmo, afetando o seu psicológico, fazendo com que o cérebro não descanse durante a noite e continue pensando em problemas, mesmo que você esteja dormindo. Ou até mesmo ser causado pelo excesso de demanda, que a maior parte dos participantes confirmou possuir. O excesso de demanda pode estar relacionado também às altas cargas horárias de trabalho, o que faz com que as pessoas possam não ter tempo suficiente para descansar e para dormir. Então, o cérebro não descansa durante o dia e nem durante a noite. Assim, com essas altas demandas de trabalho, é possível que o participante também não tenha tempo suficiente para lazeres, afazeres e descansos. Então, ainda assim, fazendo com que ele não consiga descansar e desvincular a mente dele à cobrança e ao trabalho que é exercido a ele. Analisando o resultado das questões 9 e 10, pode-se perceber que 90% dos entrevistados não costumam fumar mais quando estão desanimados ou não fumam, e que 60% deles não costumam consumir café ou bebidas alcoólicas quando estão desanimados. Já os outros 40% confirmaram ter esse costume, podendo analisar que poucos entrevistados associam hábitos viciosos ao estresse. Podemos afirmar que o estresse ocupacional é uma questão preocupante que afeta tanto os indivíduos quanto as organizações.
O papel do administrador é fundamental na prevenção e na gestão desse problema, através da criação de um ambiente de trabalho saudável, equilibrado e produtivo. Em resumo, a conscientização do estresse ocupacional e o papel ativo do administrador em sua prevenção são essenciais para criar um ambiente de trabalho produtivo e positivo, no qual os colaboradores possam prosperar e contribuir para o sucesso da organização.